Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Estamos aqui nas lições do módulo 3, que é sobre tabelas e gráficos dinâmicos. Nas lições 1 e 2 apresentei a teoria necessária e indispensável e agora vamos começar a praticar. Nessa lição nós vamos ver um exemplo prático, passo a passo, onde nós vamos criar uma tabela dinâmica a partir de uma listagem de dados, uma tabela de dados já existente numa planilha no Excel. Tá? Nessa lição nós vamos criar a nossa primeira tabela dinâmica. Até que enfim, né? Mão na massa. Vamos utilizar como fonte de dados uma tabela de informações sobre vendas que já está numa planilha do Excel. A lista é composta dos seguintes campos: número do pedido, nome da empresa, data do pedido, cidade de destino, país de destino, ano, trimestre e o valor em vendas. Nessa planilha nós temos 830 registros e uma parte de um exemplo dessa planilha está mostrada aqui nesse slide. Nome da empresa, data do pedido, cidade, país e destino, ano, trimestre e o valor em vendas. Ok? Na listagem do slide anterior temos o que chamamos de uma listagem bruta, ou seja, sem nenhuma forma de totalização, cruzamento ou agrupamento de informações. Com base na listagem bruta, podemos fazer algumas análises e perguntas tais como: qual é o total de vendas por trimestre para o ano de 1997? Só olhando no slide não tem como responder rapidamente isso. Só olhando na tabela, né? Qual o total de vendas para cada empresa no segundo trimestre de 97? Além de responder a essa pergunta e outras tantas, seria importante ter uma ferramenta que nos permitisse, rápida e muito facilmente, alterar um ou mais critérios de filtragem. Ao invés de total de vendas para 97, eu quero ver para 98, para 2000, para 2016, para 2017. Por exemplo, com um simples clique de mouse eu poderia passar a exibir o total de vendas trimestrais para o ano de 1997, ao invés do total para o ano de 1996. Tudo isso é possível com o uso de tabelas dinâmicas? Tudo isso e muito mais. Então vamos à prática criando a nossa primeira tabela dinâmica. A planilha que a gente vai usar nesse exemplo está disponível para download nesse endereço aqui. Vocês baixam, ela está compactada, descompactem dentro da pasta de trabalho onde vocês estão colocando os exemplos aqui do curso. Depois de descompactar, vai ser gerada essa tabela aqui, ó, tabelas dinâmicas, exemplo 01, que é a que nós vamos utilizar nesta e nas próximas lições. Então, para fazer o exemplo proposto, siga os passos indicados a seguir. Vamos lá para o Excel, então, colocar a mão na massa e criar a nossa primeira tabela dinâmica. Estamos aqui no Excel, então, vocês já devem ter baixado e descompactado aquela planilha que nós vamos usar como exemplo. Vamos, então, criar a nossa primeira tabela dinâmica. Vamos lá. Vamos abrir a planilha, arquivo, abrir. Vamos lá para a pasta de trabalho onde vocês estão colocando as planilhas de exemplo. Tem lá essa planilha, tabelas dinâmicas, exemplo 01.xlsx. Abre ela. Aí a nossa listagem bruta de dados. Vou aumentar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Pronto. É a nossa listagem bruta de dados, onde temos o número do pedido, o nome do cliente, da empresa que fez a compra, a data do pedido, cidade de destino, país, destino, ano e trimestre da venda e o valor daquele pedido. Vamos agora, a partir dessa listagem bruta, criar a nossa primeira tabela dinâmica. Vamos lá então. Para criar uma tabela dinâmica, a primeira coisa eu recomendo é selecionar a listagem de dados, a tabela de dados. Vocês lembram daquela tecla de atalho para selecionar a listagem completa? Ctrl Shift asterisco. Pode selecionar com o mouse ou depois informar manualmente. Eu prefiro sempre selecionar primeiro a nossa tabela completa de dados. Por isso que não pode ter linha em branco nem coluna em branco. Tem que ser uma tabelinha bonitinha. Selecionei, vou aqui em inserir e temos aqui esse primeiro botão, tabela dinâmica. Clica aqui e ele vai abrir esse assistentezinho. A primeira coisa que ele nos pergunta, ele diz, vocês devem selecionar um intervalo de células onde estão os dados, onde está a tabela de dados. Como nós já havíamos selecionado a tabela antes, ele já traz aqui, o nome da planilha e a
faixa de A1 até a H831, que é exatamente onde está a nossa tabela de dados. Vejam que ele usa endereços absolutos para que não tenha problema nenhum na referência, que fique sempre referenciando essa faixa aqui. Então, pelo fato de eu já ter selecionado antes, ele já traz aqui. Se ele não trouxesse aqui, vocês poderiam digitar esse endereço ou clicar nesse botãozinho aqui, arrastar para selecionar e clicar novamente, ele traria aqui. Em resumo, tem que ter o endereço onde está a lista de dados aqui. E aqui vocês têm duas opções. Vocês podem criar a tabela dinâmica em uma nova planilha, ou na planilha existente ele vai perguntar a partir de que célula. Vou colocar aqui na nova planilha. Então ele vai criar uma nova planilha com a nossa tabela dinâmica ainda em branco, porque eu não configurei quais os campos de coluna, quais os campos de linha e assim por diante. Então formou o endereço, marcou a nova planilha, ok. Está aqui a nossa tabela dinâmica, ainda sem nenhum elemento adicionado a ela. Aqui que vem a importância daquela lição número 2, saber o que é um rótulo de coluna, o que é um rótulo de linha, o que é os valores, o que é os filtros do relatório. Filtro do relatório é os campos de página. Os rótulos de coluna é qual ou quais campos vão formar as colunas da tabela dinâmica. Os rótulos de linha, qual ou quais campos vão formar as linhas da tabela dinâmica. E os valores é qual o campo que vai ser feita a soma, a média ou qualquer outra operação nele. Aqui, então, os 4 elementos que compõem a tabela dinâmica e aqui a lista de campos da minha tabela de dados. Como é que eu digo, por exemplo, no nosso caso, o nome da empresa vai formar as linhas da tabela dinâmica? Eu pego o campo aqui e arrasto aqui para o respectivo elemento. Então, ó, o nome da empresa vai formar as linhas, rótulos de linha. Clico, seguro clicado no nome da empresa e arrasto para cá. Rótulos de linha. Ó, começou a montar a nossa tabela dinâmica. Já tem aqui as linhas e para cada linha o nome das empresas já em ordem alfabética e somente para as empresas para as quais existem pedidos, com base na nossa listagem de pedidos. Muito bem, já definimos qual o campo vai formar as linhas. Qual é o campo que vai formar as colunas? No nosso exemplo proposto é o campo trimestre. Então, clico, seguro clicado e arrasto aqui para rótulos de coluna. Olha que beleza! Já temos as empresas e os trimestres, 1, 2, 3 e 4. Agora, qual o campo que vai formar o valor? Ou seja, onde o miolo aqui da tabela dinâmica, o que eu vou calcular por cliente por trimestre? Vai ser as vendas. Então, pego o campo vendas e arrasto aqui para o campo valores. Olha que beleza! Já muito rapidamente o que ele fez? Montou o total de vendas por cliente, por trimestre, agora só que para todos os anos. Eu ainda tenho um elemento que eu quero adicionar nessa nossa tabela dinâmica, que é um filtro por ano, para mim poder filtrar apenas as vendas para um determinado ano. Aí vai ter para o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre para o ano que foi filtrado. Qual é o campo que vai ser o nosso filtro da tabela dinâmica? É o campo ano. Então, pego o campo ano aqui e arrasto ele para filtro do relatório. E ele já está lá no filtro do relatório. Muito bem. Vocês podem dizer, Júlio, mas onde é que está o dinâmico da tabela? Calma, vamos por partes. Essa lição, a proposta foi criar a nossa tabela dinâmica. Fizemos isso dentro da proposição para esta lição, para esta videoaula. A partir da próxima lição, nós vamos começar a trabalhar com esse dinâmico. Vamos começar a aplicar filtros por cliente, por ano, por coluna e vamos aprender a modificar. Eu não quero aqui o total de vendas, eu quero contar quantos pedidos tem por cliente. Enfim, vamos começar a brincar com essa nossa tabela dinâmica. Para essa nossa lição, dentro do que nós queríamos, está perfeito. Vocês também podem estar se preocupando, como formatar isso aqui? Calma, uma coisa de cada vez, ok? Então, criamos a nossa primeira tabela dinâmica. E o que era importante, o que vocês tinham de ter como conhecimento para criar essa primeira tabela dinâmica? Além dos passos que eu mostrei aqui, entender o que é os campos de coluna, ou rótulos de coluna,
rótulos de linha, filtros do relatório, que são aqueles campos de página, e os valores do relatório. Aqueles 4 elementos que compõem a tabela dinâmica e que eu expliquei em detalhes na lição 2. Por isso que se você pulou a lição 2, que é teórica, para que volta lá na lição 2 e vê ela quantas vezes forem necessárias, ok? Por essa lição está de excelente tamanho. Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição. Valeu!